Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Muito boa noite para você que está chegando no finalzinho desta segunda-feira, muito bom dia para você que já está chegando na terça, né? A gente colocou o primeiro vídeo da segunda-feira na parte da tarde e agora fazendo o segundo vídeo do dia no finalzinho desta segunda, né? 3 blocos nesse vídeo aqui. 3 assuntos, 3 pautas para a gente falar. Primeiro vamos falar do Jordan Barreira. Cadê o garoto, Jordan Barreira? Treinou hoje no CT Lonier, ele que tinha sofrido uma torção no tornozelo, ficou fora dos últimos jogos. Vamos falar um pouquinho sobre o Barreira, que é um jogador que pode reforçar o Botafogo aí nesta semana. Vamos falar também um pouquinho do Matheus Martins, que voltou a fazer gol do Botafogo depois de um longo período. Ele também passou por um período também de lesão, fez o gol contra o Fortaleza, o gol que decretou a goleada de 5-0, e teve uma declaração do Matheus Martins importante que eu quero comentar com vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. E para finalizar, vamos atualizar a situação do Cris Ramos, o espanhol, o atacante espanhol, que o Botafogo está contratando. Tem uma notícia atualizada, o canal do TF trouxe e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês agora no canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal do Medeiros. Para você que está chegando aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, clica aí no botão inscrever-se, faça parte da nossa família, né? Obrigado a todos que já estão aqui há bastante tempo com o canal do Medeiros. Fique até o final desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para você receber uma notificação toda vez que a gente soltar um vídeo por aqui. Se o botãozinho High Part estiver aparecendo para você aí, clica nele também, que você ajuda, dá uma moral aqui para o canal do Medeiros, beleza? Bom, vamos lá, sem mais enrolações, né? Vamos falar sobre os 3 assuntos que a gente comentou na introdução. Começar falando sobre o Jordan Barreira, o garoto, a joia colombiana que deu um azar danado, né? Chegou ao Botafogo, tava todo mundo com uma expectativa muito grande e aí logo no primeiro jogo ele joga só um pouquinho, 5, 10 minutinhos, ele entra, chega a estrear pelo Botafogo, entra aos 40 do segundo tempo. Depois, no treino, no Lonier, ele sofre uma torção no tornozelo que tira ele aí dos últimos 3, 4 jogos do Botafogo, né? E aí, né, o jogador perde um pouco de ritmo, né, perde um pouco até da confiança. Mas o jogador, a notícia boa é que hoje, né, nesta segunda-feira, ele treinou no centro de treinamentos lá no Lonier, né, após essa entorse. Ele acabou não sendo inscrito na Libertadores, até por conta dessa lesão, dessa torção, né, o Botafogo acabou deixando ele de fora, mas para o jogo contra o Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro, ele pode estar à disposição do David Ancelotti, né? E ele, assim, é um jogador que ele sabe jogar na ponta esquerda, sabe jogar na ponta direita, se colocar ele como segundo atacante ele também joga. É um jogador muito tático, né? Um jogador polivalente, sabe jogar em mais de uma posição e o Botafogo precisa de jogadores assim. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também do Matheus Martins, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso, né? Então, assim, fiquei muito feliz, cara, em relação ao Barreira. Não foi nada grave, então daqui a pouco ele vai estar aí 100% de novo. É um jogador que eu acho que vai ajudar muito o elenco do Botafogo, esse time do Botafogo. Um jogador de muito drible, de muito 1 contra 1, de muita habilidade, parte para cima. E eu tô ansioso assim para ver o Barreira jogando, tendo minutagem, igual, por exemplo, o Montoro tá tendo essa minutagem e tá aproveitando muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o Matheus Martins, ele que viveu um jejum aí grande, né? Não fazia gol há 4 meses, cara, pelo Botafogo e fez contra o Fortaleza, né? Então teve aí o fim do jejum e, segundo ele pode jogar, pode ajudar na ponta direita. Olha só, hein? Isso que eu falei na introdução. O Matheus Martins se colocou à disposição, disse que pode jogar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito também, que ele já fez muito essa função. A torcida do Botafogo, né, tem muita gente cobrando o Botafogo de contratar um ponta-direita. Tem uma galera que não está muito feliz com o desempenho do Arthur, por exemplo, que o Arthur, tem jogo que o Arthur vai bem, tem jogo que o Arthur vai mal, né? Então a torcida
Eu sinto que tem uma parte da torcida que está pegando no pé do Arthur. Então a torcida do Botafogo estava esperando a contratação de um ponta-direita. Eu, lá no dia 25 de julho, eu trouxe uma informação aqui no YouTube, no Twitter e no Instagram, dizendo que o Botafogo, na minha apuração, nas conversas que eu tinha tido ali com algumas pessoas nos bastidores, o Botafogo, a princípio, ele estava de olho em oportunidades no mercado, mas o Botafogo estava contando com Arthur, Barreira e o Matheus Martins para jogar na ponta direita. Então o Botafogo acredita que tem 3 opções para a ponta direita e o Botafogo acredita nesses jogadores. Tá? O Matheus Martins foi uma contratação de 70 milhões de reais, o Arthur também foi uma contratação de mais de 50 milhões de reais. Né? O Barreira foi um pouquinho mais barato, mas é tratado como uma joia colombiana. Então o Botafogo investiu nesses 3 jogadores e o Botafogo acredita neles. É claro que nós, como torcedores, tem muita gente que estava esperando um jogador ali igual o Luiz Henrique, ou próximo do Luiz Henrique, um jogador que fosse muito acima da média. O que a gente tem hoje são bons jogadores. O Matheus Martins é bom jogador, o Arthur é bom jogador e o Barreira é uma promessa. A gente não tem hoje na ponta direita um craque. O Luiz Henrique é craque. A gente não conseguiu repor o Luiz Henrique e botar um craque na ponta direita. Mas a gente tem 3 bons jogadores. E é isso que talvez a torcida esteja cobrando, né? Principalmente no Twitter. Lá no Twitter, aqui no YouTube nem tanto. Eu vejo a galera mais tranquila aqui no YouTube. Mas no Twitter, muita gente cobrando demais que o Botafogo não trouxe um ponta direita. Né? E se não pintar uma oportunidade de mercado, né, o Botafogo vai tentar utilizar esses 3 jogadores que eu citei na ponta direita. O Arthur é o titular, daqui a pouco sai o Arthur, entra o Matheus Martins, entra o Barreira, no segundo tempo entra outro e vai fazendo um rodízio. Pelo menos é o que a gente tem no momento em relação a opções. Se por acaso aparecer uma oportunidade de mercado, o Botafogo vai atrás. E tem uma outra situação. Essa disputa judicial, essa situação toda envolvendo o John Textor com a Eagle, com o Lyon, briga na justiça, tudo isso que está acontecendo, se a gente for perceber, o Neto veio a custo zero. O Botafogo não gastou dinheiro com transferência. E agora o Cris Ramos, que a gente vai falar agora dele, veio por empréstimo, com obrigação de compra. Então, neste momento, o Botafogo também não vai gastar uma grana alta para trazer o Cris Ramos, porque ele vem por empréstimo. Então, a gente está percebendo que o Botafogo deu uma leve travada nos investimentos por conta dessa guerra judicial que está acontecendo do John Textor com a Eagle Holdings. Precisa destravar esse processo, precisa encerrar esse problema para a gente voltar de novo a ser agressivo, né, no mercado com contratações grandes. Né? O Danilo foi uma contratação agressiva dessa janela, né? A contratação mais cara da história do Botafogo, o Danilo. Já está tendo um impacto muito grande no time, né? Tá jogando demais. Nos jogos contra o Fortaleza, contra o Bragantino, a gente já percebeu a qualidade do Danilo, mas ainda não tinha estourado essa questão dessa guerra judicial. Foi depois que trouxe o Danilo, ele já estava aqui, que começou a sair essas notícias de Textor com a Eagle, com o Lyon, essa coisa toda. Foi depois. Depois que saiu essa notícia, começou a entrar processo judicial, a gente percebeu o Botafogo mais, trouxe dois reforços, mas um pouco mais leve, né, digamos assim, gastando menos dinheiro, e tá certo mesmo, tem que ser cauteloso nesse momento. A gente não sabe o que vai ser resolvido dessa questão do Textor com a briga que ele tá tendo com a Eagle, beleza? Pra gente finalizar, falando do Cris Ramos, né, vamos falar um pouquinho da chegada dele ao Botafogo, né, o formato, o encaixe com esse elenco, né, com esse time do Botafogo, né? Chegada ao Brasil, primeiro, o canal do TF trouxe atualizações, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. A expectativa é que a partir dessa terça-feira o Cris Ramos chegue ao Brasil, né, para fazer exames, assinatura de contrato, tá? Como é que é a estrutura do acordo? Tá tendo um problema aí, né, de informações. Lá na Espanha se fala
num valor, aqui o GE. Globo trouxe um outro valor e o Thiago Franklin trouxe que, na verdade, vai ser o empréstimo com obrigação de compra, né? Com umas metas aí, umas condições, umas metas fáceis de serem batidas. Então o Botafogo pega por empréstimo nesse momento e depois que bater as metas, o Botafogo vai ser obrigado a comprar o Cris Ramos, né? Perfil do jogador, 1,90 m, né? Vocês já sabem. Referência na área, um jogador para disputar a posição com o Arthur Cabral, vai ser muito importante, né? Um jogador para ser ali o reserva imediato dele, mas ele tem boa mobilidade. Eu estava conversando inclusive com algumas pessoas, né, nos bastidores sobre isso. Apesar dele ser alto, 1,90 m, ele é veloz, rapaz. É um jogador, não é aquele jogador lento, paradão, não. É um jogador veloz, apesar de ter essa altura toda. E tem uma impulsão enorme, é muito bom no jogo aéreo, pelo que eu tá. Assim, eu não conheço o jogador, então fui perguntar, né, nos bastidores, o que fez o Botafogo olhar para esse atleta. E uma das qualidades que me falaram foi essa, né, um jogador de velocidade, um jogador de qualidade, um jogador técnico e um jogador que é muito bom no jogo aéreo, né, um jogador que cruzou a bola na área, a maioria das jogadas ele costuma ganhar. E aí o Botafogo tenta trazer um jogador nesse estilo, né, para ser ali o reserva imediato do Arthur Cabral. Beleza? Arthur Cabral que tá metendo gol, hein? 3 gols já. Arthur Cabral em 5 jogos pelo Botafogo. 3 gols, o nosso camisa 98, né? Arthur Cabral que tá com uma boa média. Beleza? Então é isso, gente. Passamos todas as informações com vocês. Vocês sabem, quando o Botafogo contrata um jogador, eu boto aqui o vídeo de melhores momentos dele, certo? Então, vamos ver um pouquinho do nosso querido Cris Ramos, né? Eu não coloquei o vídeo dele aqui, né? Tem que colocar. Então, beleza, vamos assistir um pouquinho do Cris Ramos, novo atacante do Botafogo. Roda aí.